aqueles olhos estão pedindo, porque os olhos falam o que a gente precisa, né? Olhar no olho, o olho conta o que a gente tem necessidade, a sinceridade. E quando Pedro olha para aquele rapaz, para aquele homem, e aquele homem é chamado a atenção por Pedro: olha para nós, você olha para nós. Ele olha para Pedro e para João. Eu imagino que Pedro e João, eles olharam que aquele homem queria ser curado, que o dinheiro não ia resolver a situação daquele homem. Se eles dessem mais uma esmola, aquele homem continuaria aleijado, sem expectativa, sem esperança, sem uma direção certa, sem saber o que fazer da vida. À tarde alguém teria que ir lá novamente buscar ele. Outro dia de manhã novamente alguém teria que levá-lo para aquele lugar, e ele não teria mudança de vida. Agora Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que correu, né? Aquele que negou por 3 vezes, por medo, agora ele está cheio de coragem, porque Jesus foi o resgatar novamente. Porque às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente não tem coragem de dar uma palavra amiga, um ombro amigo, dar uma palavra profética, a gente não tem coragem de fazer algo em prol de pessoas. Pedro agora ele muda a sua conduta, agora ele tem coragem. Aleluia! Tem coragem. E eles olham para aquele rapaz e eles dizem com verdade: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, e mesmo que se tivesse, não é o que você precisa. É o que a gente tenta fazer em Moçambique, pastor. É o que a gente tenta fazer nas igrejas, não oferecer algo material, é proferir algo, é entregar algo que vai mudar a vida, mudar as pessoas. Quantas pessoas estão aleijadas espiritualmente? Estão morrendo, mortos espirituais, estão mortos em suas condutas, porque a Bíblia diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos alcançou, Jesus olhou para nós. Aleluia! E Ele chamou a nossa atenção e disse: olhem também para mim. E quando nós olhamos para Jesus, nós vimos que nele há paz, há saúde, há alegria, nele há conforto, há consolo, nele nós encontramos o refrigério para a nossa alma que estava em amargura, em choro, em lamentação. Nós encontramos em Cristo isso. E é isso que Pedro agora quer oferecer para aquele homem. Não é algumas migalhas, o pão só de cada dia, não é só uma prata ou ouro. Ele queria mudar a vida daquela pessoa. E Pedro viu a necessidade, viu a oportunidade de falar algo especial. Usou coragem, ousadia, que não é fácil. Quantas vezes a gente encontra um drogado, a gente encontra um bêbado, a gente encontra alguém jogado na rua e a gente passa de largo, porque às vezes a gente não tem coragem de olhar para aquela pessoa como o olhar de Cristo e dizer que Jesus morreu por ela também. Por aquela pessoa que está ali jogada, ninguém quer, ninguém dá valor, ninguém dá estimação para ela, ninguém tem respeito por ela, ela mesmo não se respeita. E a gente que tem uma palavra, a gente tem um evangelho vivo que move em nós e quer mover o outro, a gente às vezes cala, a gente não fala. Aí Pedro então ele olha para aquele homem olha para Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, isso nós te damos, em o nome de Jesus. Aleluia! Nazareno, levanta e anda. Só que a palavra talvez não foi suficiente. Aí Pedro vai e estende a mão. Às vezes a nossa palavra, ela não vai, só a palavra não vai ser relevante, porque carece de uma atitude física nossa, uma ação, o falar e o agir. Às vezes a gente fala: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, e a gente vive, já está passando alguns anos em oração, mas não aconteceu uma atitude sincera, um trabalho sincero nosso, de estender a mão e falar: eu vou assumir isso, eu vou fazer isso, eu preciso. Pedro fez, o tomou pela mão, e quando Pedro toma pela mão,
A Bíblia vai dizer que ele firmou os tornozelos, os pés, os joelhos e se colocou em pé e saiu a andar e a adorar a Deus. Oh, aleluia! Ele saiu a louvar e a adorar a Deus. Ele entrou no templo, ele não voltou para casa a falar: papai, mamãe, fui curado. Ele foi para o templo onde Pedro e João estavam, e lá dentro, junto com eles, ele estava adorando a Deus. E as pessoas começaram a ver aquele homem curado e começaram: não é esse afinal que estava jogado lá fora, largado? E nós que nos dizemos cristãos ou dizemos religiosos, não fizemos nada, agora estamos aqui dentro, está andando, pulando e glorificando, adorando a Deus. É Ele mesmo. O testemunho vai mover outros corações, outras vidas, outras pessoas. Aquilo que você faz com ação, com palavra profética e com ação, vai mover corações de outras pessoas. Amém, Jesus. Você vai influenciar pessoas. Amém. Pessoas serão influenciadas pela atitude que nós tomamos. Apenas precisamos tomar um passo, dar um passo, ter uma atitude Glória sincera, a pastor. Isso mudou a vida daquele rapaz, daquele homem. Agora ele entra, adora, louva o Senhor. E agora, aquele ato de milagre, olha só, aquele ato de milagre, esse texto a seguir vai dizer que Pedro usa como testemunho para pregar o Evangelho para todos. E muitas almas ali naquela data se convertem ao Senhor. Por causa de um testemunho, pastor. Um milagre. O milagre não era o foco. O foco era alcançar mais de 3 mil almas. Aleluia! Porque através daquele testemunho de um milagre que aconteceu, de uma ação profética, de Pedro, ele conseguiu depois abrir uma porta para pregar o Evangelho e mais de 3 mil pessoas se convertem. Pessoas se convertem. Deus, aleluia. Aceitam Jesus. Às vezes, irmãos, Moçambique precisa disso, tem uma palavra profética da gente, os missionários estão lá, o Brasil precisa disso. O bairro aqui precisa disso, a cidade de Embu das Artes precisa disso, a nossa região precisa disso. Homens, mulheres, jovens, adolescentes de coragem. Aleluia! Parem de olhar somente para as suas próprias necessidades, porque Pedro tinha necessidade, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, então ele tinha necessidade. Eles não tinham trabalho mais digno porque deixaram de ser pescadores, agora eles eram pregadores, pescadores de almas. Então eles não tinham seus recursos, mas eles não olhavam para as suas necessidades, eles olhavam para a necessidade daquele rapaz, da nação. E é isso que nós temos que entendermos. Jesus, ele conta para que Jesus nos salvou, nos limpou, nos purificou, e como o pastor leu aqui no início, Mateus capítulo 28, verso 11 em diante, ele disse que ele nos enviaria, que era para nós irmos, aleluia, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer aleluia, discípulos. Aleluia. Nós temos que fazer discípulos. Os nossos filhos têm que se tornarem discípulos de Cristo. Os pais têm que se tornar discípulos. O esposo, a esposa, o vizinho, aquele que trabalha com a gente, aquele que estuda na mesma escola, na mesma faculdade, ele tem que ver em nós Cristo. E ele vai pedir ajuda e você vai oferecer Cristo. E ele vai mudar de vida. E outras pessoas serão alcançadas. O nosso testemunho, como eu já falei aqui, fala muito mais alto. Aleluia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2: nós somos uma carta aberta, lida por todos. O que é que as pessoas estão lendo em nós? Lendo em ti, lendo em mim? O que o moçambicano está vendo em mim? O que o meu pastor está vendo em mim? O que meus líderes estão vendo em mim? Será que estão vendo em nós, na família Carneiro, alguém que vale a pena confiar, acreditar e investir? Será que na sua vida vale a pena Deus te dar um talento, 2 talentos ou 5 talentos? O que você vai fazer com eles? Será que vale a pena Deus investir? Então Deus trouxe essa palavra para nós. Deus, ele precisa dos seus discípulos, dos seus missionários, dos seus evangelistas, obreiros. Ele precisa, porque a parte mais difícil ele fez. Ele foi para o Pai, mas ele disse: eu não vou deixar órfão, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, e ele vos
ensinará tudo que vocês devem fazer, falar. O Espírito nos ensina. Por que eu fui para Moçambique? Porque era a minha vontade. Algo queimou aqui dentro e era uma voz que gritava. Ninguém ouvia, mas o missionário sempre ouviu. Talvez uma voz grita dentro do teu coração e ninguém ouve. Mas essa voz está gritando aí, tentando sair para fora, dizendo: ei, você, vá! Para onde? Vá! E comece a fazer. Missões começam onde nós estamos e terminam onde Deus quiser. É verdade. É só dar um passo e começar. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. A palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, pastor, por favor. Já estourei o horário. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a vida.